Beleza, nós estamos começando o aulão Enem aqui da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. É o primeiro ano que a Assembleia faz isso, através da Escola do Legislativo. Para quem não sabe, o Parlamento Estadual tem 184 anos de idade. Vocês estão numa casa de uma senhora de 184 anos. E pela primeira vez, através da presidência do deputado estadual Eduardo Botelho, nós estamos realizando aulões para os estudantes, especialmente da rede pública de ensino. Eu vou lecionar a partir de agora atualidades. Daqui a pouquinho entra o professor Sérgio Sintra, fera, doutor em redação, ok? Atualidades. Gente, primeiro item que eu trabalho nessa noite com vocês e que pode pintar não só como atualidades, mas pode pintar também como tema da redação: migração. Migração. Pelo menos nos últimos 10 anos, o mundo tem sentido muita movimentação, tá? Sírios deslocando-se para a Europa. Só na Alemanha, mais de 700 mil árabes entraram nos últimos anos. Haitianos que deslocaram-se para o Brasil, para o Uruguai, para a Argentina, para a Europa. Só no Brasil, mais ou menos 100 mil haitianos chegaram em nosso país, inclusive aqui em Cuiabá. Em Cuiabá ainda há hoje entre 1.200 e 1.500 haitianos. E mais recentemente, eu quero que a turma fale comigo, a gente está encontrando nos semáforos, estamos vendo aí nos semáforos um pessoal com cartaz aqui no peito dizendo: sou, eu não escutei, sou venezuelano. Então essas levas de imigrantes, tá ok? Pode pintar aqui, pode pintar um tema de redação. E aí, como é que você vai trabalhar isso? Como é que você vai responder essa questão? Se forem atualidades, se forem história, vai ser uma questão objetiva. Ele faz uma contextualização e dá alternativas A, B, C, D. Dá alternativas a você. Você vai ter que marcar a alternativa que você considera certa e, olha aqui, tomar cuidado. Porque você vai quebrar a cabeça, vai gastar energia para acertar aquela questão, depois você desfoca e na hora de passar para o gabarito, às vezes você se confunde. Todo cuidado é pouco. Uma perguntinha: quantas horas no domingo vocês terão de prova? 5 horas e meia. 5 horas e meia. Primeira orientação do professor: use as 5 horas e meia. Se é um direito seu, utilize o seu direito. Não tenha pressa. Segunda orientação: comece a responder pelas perguntas mais fáceis. Na sua concepção, no seu juízo de valor, essa eu sei, essa eu tenho segurança. Então comece a responder pelas questões mais simples, mais fáceis. Deixe as questões mais complexas, mais difíceis para um segundo momento. Comece pelas questões mais fáceis. Não entregue meia hora do seu tempo para o seu concorrente. Use todo o tempo. Faça, refaça. Foco. Foco é o que vai fazer a diferença. Por quê, tio? Porque uma questão pode colocar você na universidade. Uma questão pode empurrar você para um cursinho mais um ano. E mais um ano, ninguém sabe o que pode acontecer. Sua família muda, seu pai fica desempregado. Você é obrigado a ir para o mercado de trabalho. Quanta coisa pode mudar. Então vamos matar a cobra agora. Vamos ter o quê? Foco. Primeiro item que eu trabalho: a migração. A migração é um fenômeno geopolítico que vem acontecendo no mundo nos últimos 10 anos. Ela sempre existiu, é inclusive bíblico. Há uma passagem bíblica que diz: tratai bem, recebei bem, seja hospitaleiro com o estrangeiro. Tá? Então sempre houve movimentações. Essa é uma questão que eu não tenho dúvida. Ou vem em atualidades,
pode vir também na prova de história geral, pode vir também na prova de redação. Redação, daqui a pouquinho, aquela fera chamada Sérgio Sino vai dizer o seguinte: redação é você com o professor que vai corrigir a sua prova. São 2 professores que corrigem a sua prova. Um do Paraná, um do Amazonas, ou do Pará, outro de Santa Catarina, um cara do Rio, não interessa a local. 2 corrigirão a sua nota, e a sua nota é a média. Se um te der 800, outro te der 600, qual vai ser a sua nota? 700. Se um te der 500, outro te der 1000, prevalece a nota 1000? Prevalece a nota 500? Faz o quê? A média. 1000 com 500 por 2, 750. Tá ok? E na redação, você tem que ser convincente. Você está escrevendo para um cara, e esse cara quer que você o convença daquilo que você acredita. Então você tem que falar firme, dizendo para ele: migração, tipo, a migração é um fenômeno mundial que sempre existiu. Porém, nos últimos 10 anos é algo sem precedentes. A movimentação de massas de um lugar para outro é algo jamais visto. Do Oriente Médio, da Arábia para a Europa, da Venezuela, do Haiti para países latino-americanos, enfim, quais as causas dessa? Por que mudam? Por que caminham? Por que deixam os seus países? Agora eu quero que alguém ajude aqui, já valendo. Vamos ver. Valendo aqui a caixinha de som. Quem quer ganhar? Levanta o braço. Ninguém? Ah, você. Por que alguém saiu do Haiti e veio para o Brasil? Por causa de atração nos países de fora? Lá estava tudo bem? Então começa em casa, né? Problemas internos. Nesse caso do Haiti, houve um terremoto na capital, em Porto Príncipe, não foi isso? Que matou 150 mil pessoas. Então, quer dizer, você tem que ter um mínimo de conhecimento. Mas, Wilson, isto não está nos livros. Eu tenho lido os livros das apostilas. A universidade quer um aluno com antena ligada. Esse aluno, para estar com a antena ligada, ele tem que fazer o quê? Ficar o dia inteiro namorando, dançando lambadão, caneta azul, caneta vermelha, preta. Isso aí vocês sabem, né? Caneta azul, todo mundo está por dentro aí, né? Ah, estou vendo pela carinha suas. Então olha aqui, tem que estar ligado no jornal, tem que estar ouvindo as notícias, tem que estar sintonizado no Jornal Nacional, no Jornal da Band, no SBT, entrar nos jornais eletrônicos. Não precisa engolir tudo que eles passam, não. Nem toda notícia é verdadeira. Quando a notícia não é verdadeira, é o fake. Fake? Pode pintar? Pode ou não pode? Daqui a pouquinho eu chego lá. Vocês acham que tem muito fake news na sociedade? Tem namorado que faz fake news com a namorada? Tem país que faz fake news com outro? Tem loja comercial que vende produto que é um fake news? Então tá geral? Por dentro, eu sei que essa linguagem vocês conhecem. Tá ok? Então tá aqui, foi o primeiro item que eu escolhi para começar a nossa aula: migração. Por que foi, Wilson? Porque ele pode estar em vários lugares. Daqui até domingo, você vai ter várias horas ainda. Por favor, dê uma mergulhada na internet e trate mais essa questão da migração. Tá certo? Pergunto a vocês: tem mais brasileiros saindo do Brasil ou tem mais estrangeiros chegando ao Brasil? Muito mais. Quais são os 2 países que nos últimos anos mais forneceram estrangeiros ao Brasil? Quais foram os 2? Haiti e? Os 2, o grosso entra por onde? Quais são os estados de entrada dos haitianos e dos venezuelanos? Quais são? Os haitianos entraram pelo Acre, ambos pelo norte, pela região norte, certo? Os haitianos pela região norte e usaram o estado do Acre para entrar. Rondônia, Mato Grosso do Sul, São Paulo estão no Brasil. São mais ou menos 100 mil irmãos haitianos no Brasil. E os venezuelanos têm entrado por onde?
pelo norte, sudeste, leste e oeste, por onde? Também pelo... E qual é o estado que tem sido essa ponte? O estado do Roraima, é isso? Capital boa? Lá tem milhares de pessoas acampadas, tá ok? Então esse é o nosso primeiro tema. Beleza, tio? Ninguém ganhou a caixinha até agora? Segundo item, fala para mim aí, qual que é? Privacidade na internet. Privacidade. Turma, o que é privacidade? Maria, vem cá, Maria. Sua mãe gritando. Fala, calma, mãe, espera um pouquinho. Eu estou estudando. Eu quero privacidade. É? O que é privacidade? É algo íntimo, meu, pessoal, exclusivo. Esse momento eu estou estudando, mãe. Daqui a pouquinho eu vou atender a senhora. Calma, eu preciso ficar só. Privacidade na internet. Turma, tem problema. Se cair, a gente levanta o bicho aqui. Internet. Eu sou de um tempo que não existia internet. É uma rede mundial, não é isso? Se você tem um parente num país, você consegue falar com ele todo dia? Consegue? No meu tempo não, tinha que marcar para telefonar, mandar carta, telegrama. Hoje você faz na hora, online. Isto aqui tem acontecido o quê? Um desrespeito à privacidade. Também pode ser tema de... Pode ou não pode ser tema de redação? Olha, eu vou encontrar uma coisa para vocês. Isto aqui está tão badalado que existe uma comissão parlamentar de inquérito no país mais poderoso do mundo. Qual é ele? Estados Unidos, para investigar se o governo russo, se o governo da Rússia interferiu nas eleições americanas e ajudou a eleger Donald Trump contra Hillary Clinton. A que nível chegou? Os que acusam dizem que o governo russo, através de computadores de última geração, entraram, quebraram a privacidade, desrespeitaram a privacidade que você tem do seu celular, que você tem do seu computador, fizeram fake news contra a candidata Hillary Clinton para favorecer as eleições de Donald Trump. Isso é tão sério que o parlamento norte-americano dedica-se há meses a investigar, a estudar e a saber se realmente houve interferência dos russos, isto é, do governo russo, nas eleições, nas últimas eleições presidenciais dos Estados Unidos da América. Por quê? Essa privacidade é sua, amigo. Nós temos direitos individuais, direito à liberdade, direito de torcer para o Flamengo. Tem alguém Flamengo aqui? Não, né? Corintiano. Ué, empatou. Eu torço para quem quer, professor. Tem alguém católico aqui? Evangélico? Espírita? Muçulmano? Cada um tem liberdade de escolher a sua religião. Ah, mas eu não concordo. Você não concorda? Tudo bem. Agora você não pode desrespeitar. Tá ok? Quando alguém pega o seu celular e printa, essa é a palavra, printa e depois passa para sua mãe, passa para o namorado, passa para aquele que... Houve um desrespeito à sua autonomia, um desrespeito à sua liberdade. Privacidade na internet. Esse é um assunto do momento. Esse é um assunto... Por que é do momento? Porque o ministro da Justiça, qual é o nome dele? O ex-juiz federal do Paraná, Sérgio... O ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça e da Segurança Pública, ele teve suas conversas de WhatsApp pelo aplicativo, pelo sistema Telegram, ele teve as suas conversas com procuradores da República, com procuradoras da República, com colegas juízes. Ele teve as suas conversas
abertas, vazadas. Está vivendo momentos de constrangimento. Ele conversou coisas ali, ele fez orientações, ele respondeu a perguntas que hoje o colocam numa situação desconfortável. O que é que aconteceu? Invasão da privacidade. Esse é um tema atual. Por que atual? Porque envolve um dos homens mais poderosos da República. Envolve um ministro que goza de altíssimo prestígio popular, que tem altíssima aprovação da sociedade. Esse cara, quando juiz de direito, lá em Curitiba, ele fez várias conversas via internet com colegas de trabalho, com procuradores da República, e essas conversas todas vieram à tona. É como aquela conversa que você tem com o seu namorado, com o seu noivo, com o seu marido. Uma conversa que só tem a ver entre vocês dois. Uma conversa que só vocês dois entendem. Uma conversa que só vocês dois permitem aquele nível de conversação. De repente alguém vai lá, printa aquilo e coloca na rede mundial de computadores. Quebrou a privacidade. Quebrou um direito natural. Um direito que é só seu. O meu direito termina quando começa o seu. Há limites. Eu não posso invadir a sua privacidade. Por isso que na justiça brasileira, mesmo alguém que possa ter matado, estuprado, ele não pode ser preso a partir das 18 horas. Um criminoso aqui acabou de cometer um crime em flagrante, conseguiu fugir, entrou na casa dele, às 18 em ponto, a polícia pode chegar lá com 10 caminhões da Rotan, 50 soldados. Ela vai dormir ali até que às 6 horas da manhã eles possam abordar a casa e, se necessário, invadir aquela casa para efetuar a prisão. Mas naquele período da noite é um período sagrado. A Constituição não permite que aconteça isto numa residência domiciliar. Mas a polícia pode dormir ali na porta, ficar ali de plantão, montar campana até que o dia amanheça para executar a ordem judicial de prisão. Mas não pode ser preso naquela noite. Isto é privacidade. E o que é que o vestibular pode cobrar? Ele pode justamente te dar um tema. Analise a privacidade nas redes de computadores do mundo. Você concorda que essa privacidade vem sendo respeitada? Que tipo de consequência o desrespeito à privacidade nas redes mundiais de computadores podem trazer para uma família, para um ser humano, para a sociedade? Esse é um tema que está sempre em moda, que está sempre em voga por aí, tá ok? Terceiro, também está sempre em moda por aí, né? Corrupção. Cai não, né? Mas vamos falar um pouquinho. O que é corrupção? Corrupção é o ato de deformar. É o ato de alterar de maneira maléfica um comportamento, uma situação. E o Brasil é considerado um dos países mais corruptos do mundo. E a chamada Operação Lava Jato, ela vem desnudando, ela vem esclarecendo. Lava Jato, Petrolão, Ararat, são operações que vocês vêm falar por aí. São operações de combate à corrupção no país. Tem a corrupção moral, a corrupção ética, mas a principal é a corrupção política, o desvio de dinheiro público, tá certo? Este tem sido largamente combatido pelas instituições brasileiras, pelo Poder Judiciário, que tem mandado muita gente à cadeia. O Brasil nunca teve 2 ex-presidentes da República recolhidos a um presídio. Nos últimos anos, 2 ex-presidentes da República, um eleito 2 vezes pelo voto direto, com a maciça votação, e um outro que, na condição de vice, acabou assumindo a presidência. Também teve recentemente, este ano, uma prisão temporária muito rápida, mas teve.
mas são dois fatos muito marcantes. Então, nesse item aqui, corrupção, você tem que analisar a Operação Lava Jato. Ela começa para apurar doleiros, a prática ilegal, a prática criminosa de doleiros, aqueles que compram, vendem dólares. Só que nessa compra e nessa venda, que podem ser legal, você tem o Banco do Brasil que vende dólar, compra dólar, Banco Safra, Itaú, é legal. No Brasil é legal comprar e vender dólar, comprar e vender a libra esterlina, comprar e vender o Guarani, comprar e vender o escudo, comprar e vender o euro. Até aí não tem problema. É lícita a operação. Agora, só que a Lava Jato vinha apurar doleiros, pessoas físicas, que faziam as transações com dólar, geralmente lavando dinheiro roubado, lavando dinheiro desonesto. Tá certo? Lavando dinheiro desonesto. Então a Operação Lava Jato, que é um sucesso de aprovação, mais de 85% da população brasileira aprovam a Operação Lava Jato, que levou para a cadeia diretores da Petrobras, que levou para a cadeia os donos das maiores construtoras do país, dono da Odebrecht, dono da OAS, da UTE, as grandes empreiteiras do Brasil, Camargo Correia, os homens mais ricos do Brasil estão ou estiveram na cadeia, por consequência da atuação da Lava Jato, que acabou projetando um jovem juiz lá de Curitiba, chamado Sérgio Moro, que talvez hoje seja a figura mais popular do Brasil, de maior credibilidade do Brasil. Já recebeu inúmeros prêmios nacionais e internacionais pela sua conduta à frente da Operação Lava Jato. Então, também refere-se à corrupção o chamado Petrolão. Petrolão, que desviou da Petrobras bilhões e bilhões de reais. Bilhões e bilhões de reais. Prisão de ex-presidentes, grandes empresários, parlamentares. Hoje mesmo foi preso um ex-parlamentar. Alguém viu? Alguém viu? Quem viu no jornal, na TV, no rádio? Hoje foi preso lá no interior do Paraná um ex-deputado federal. Ele e o seu filho foram presos em consequência da Operação Lava Jato. Então esse tema aqui, corrupção, é um tema sempre presente nos últimos Enem. Então não é possível que não voltará a cair neste Enem, ok? O próximo, questão indígena. Questão indígena. Ah, Wilson, valeu a caixinha agora, não vou tudo mais com ela. Qual é o nome de um grande cacique indígena mato-grossense que esteve recentemente com o Papa Francisco? Quem sabe? Valendo a caixinha aqui. Ele mora no Xingu. Fala, irmão. Raoni, pega aqui, Elzira. Dá pra ele, valeu. Vamos aplaudir o moço, gente. Ah, tá vendo? Parabéns. Wilson, você falou Raoni. Quando eu falo Raoni, eu desperto paixões e desperto também ódio. Amor e ódio. Raoni é um homem de mais de 80 anos de idade. É um índio que mora em Mato Grosso, no Parque Nacional do Xingu, parque idealizado pelo Marechal Rondon, implantado pelos irmãos Vilas Boas. Esse parque nasce da cabeça de Rondon e é implantado pelos chamados irmãos Vilas Boas. Esse índio, este ano, agora 60 dias atrás, esteve na Europa. Foi recebido em Paris, no palácio do presidente da República, Emmanuel Macron.
que rasgou elogios a esse índio mato-grossense. Depois esse índio foi ao Papa Francisco, recebido no Vaticano, com honras de chefe de Estado. Em ambos os encontros, Raoni tratou de que região do Brasil? Não escutei. Tratou da Amazônia. Tanto é que agora, recentemente, há poucos dias, os bispos acabaram de realizar um sínodo, um encontro mundial dos bispos, tratando da questão da Amazônia. Então, a questão indígena. Mas, Wilson, o que é que os índios brasileiros pedem? Quais são as principais, ou pelo menos as duas principais reivindicações do segmento indígena brasileiro? Hein? Psiu. Quantos índios tem no Brasil? 1.000? 10.000? 100.000? Quantos índios tem no Brasil, mais ou menos? Quase 1 milhão de índios tem no Brasil. Entre 800.000 e 1 milhão de índios. Em Mato Grosso, quantos índios vivem em Mato Grosso? Mais ou menos entre 40.000 e 50.000 indígenas em Mato Grosso. Quantas etnias tem em Mato Grosso? Não é tribo não, às vezes uma etnia tem várias tribos. Você pega os parecis, você tem parecis em Arenápolis, você tem parecis em Tangará, você tem parecis em Campo Novo, você tem parecis em Sapezal, você tem parecis em Campo de Júlio. Então são várias tribos, todos parecis. Eu chamo de uma etnia dos parecis. Quantas etnias tem em Mato Grosso? 43 etnias. Cada um em média de 1.000 indivíduos. Quais são? Aí é que o Enem pode se pegar. Tio, quais são as duas principais reivindicações das nações indígenas, não só de Mato Grosso como do Brasil? Valendo mais um brinde. Quais são? Hein? Aqui agora. Ganhou lá, vai ganhar aqui. Acertou. Anota lá. A primeira grande reivindicação das nações indígenas brasileiras é a demarcação das suas... Eu não escutei. Demarcação das suas... A demarcação das suas terras. Por quê? Se essas terras não são demarcadas, o que é que acaba acontecendo com essas terras? Vamos comigo, vamos raciocinando. Ora, se essas terras não são demarcadas, o que é que pode acontecer com as terras dos índios? Serem invadidas. E quem quer invadir as áreas indígenas está atrás de quê? Para namorar com as índias? Não? Para ajudar os índios? Ensinar a jogar futebol? Videogame? Mexer com o zap-zap? Querem o quê? Quem invade as áreas indígenas quer o quê? Interesses financeiros. E o que é que tem nas áreas indígenas? Vem comigo, presta atenção. Está bem aí o Enem? Agora não, vem comigo. O que é que tem nas áreas indígenas que interessa aos seus invasores? Vamos embora comigo, o que tem? Pode falar, não precisa, não preocupe errar não. Tem o que lá dentro? Ouro, minério, ouro, diamante, esmeraldas, casterita, bauxita, alumínio, tudo quanto é tipo de minério. O que mais? Além dos minérios, o que os invasores querem? Madeira, mogno, castanheira, jatobá, peroba, itaúba, madeira de lei, de qualidade. Está do olho na cara uma madeira hoje, numa capital. Então eles vão atrás de minérios, atrás de madeira. E outras coisas mais que possa interessar do ponto de vista econômico. Então por isso os índios querem demarcação das suas áreas. Bom, além disso, o que mais que eles querem? Respeito à sua cultura. Respeito às suas tradições. Sem violência. Então são essas duas as principais reivindicações dos quase 1 milhão de irmãos indígenas que habitam o Brasil. Demarcação das suas áreas e agora respeito à sua cultura. Ok?
Outro item: reforma previdenciária. Alguém ouviu falar esse assunto este ano? Aqui a nossa galera é basicamente jovem. Vocês não têm mais do que 80 anos de idade aqui, em média, pelo que eu estou vendo. São todos muito moços. Você pretende fazer o Enem, ser aprovado, entrar, vai fazer o seu curso, daqui 4, 5, 6 anos está formadinho, pronto, mergulhar no mercado de trabalho, vai trabalhar 30, 40 anos, e aí você vai ser aposentar. Levanta o braço com sinceridade aqui. Quem é que está preocupado aqui com a aposentadoria? Os que me surpreenderam, hein? Achei que ninguém nessa idade aí, 18, 20 anos, estava preocupado com a aposentadoria. Eu nessa idade de vocês, eu odiava falando essa palavra. Que eu não quero saber de aposentar, nunca. Quero morrer numa sala de aula. E ainda penso assim: eu quero trabalhar como professor até o último dia da minha vida. Porque desde menino eu sempre sonhei em ser professor. Não tenho outra profissão, não sou médico, engenheiro, fazendeiro, empresário, sou nada disso, sou professor, foi o que eu escolhi para a minha vida. Fiz o curso de licenciatura em ciências aqui na UFMT, sou autodidata em história, a minha paixão é isto que eu estou fazendo agora, faço com amor, dedico tudo que eu posso, porque eu adoro lecionar, repassar o que eu sei e aprender com o que eu ensino. Essa é a minha filosofia, inclusive é uma poesia de Cora Coralina. Professor é aquele que repassa tudo o que sabe e aprende com quem ensina. Sempre foi a minha filosofia. Nunca preocupei em aposentar. Hoje não. Tenho 58 anos, sou pai de vários filhos, tenho 5 netos. Já começo a pensar daqui uns 30, 60 anos como é que vai ser minha aposentadoria. Porque quem tem orelha desse tamanho aqui, como a minha, vai passar de 120 anos de idade. Você também é orelhudinho, hein, filho? Cadê o cara? Cadê ele? Como é que é o seu nome? Mateus. Eu nem sei o que é isso aqui, Mateus. Ganhou. Com nós é assim, moçada. Não, tem mais 2. Vamos embora. Ainda tem 2. Daqui a pouquinho o professor Sérgio Sintra vai trabalhar esse tema super importante da redação. Eu tenho certeza que você vai se sair bem. Ainda tem 2, moçada. Rapaz, Lava Jato aqui não quer sair, hein? Moço. Turma, vamos lá. Reforma da Previdência. Tio Wilson, por que o senhor está colocando esse assunto aí, reforma da Previdência? Imagina por quê. Porque o novo presidente da República, qual é o nome dele? Jair. Ele fez uma coisa que um monte de presidentes tentaram, mas não conseguiram. O homem fala besteira, briga com todo mundo, briga com ele, com a mulher, com o filho, com o partido, mas fez, está aí, passou a reforma da Previdência, passou, reforma da Previdência. Rapidão aqui, por que reforma, Wilson? Porque já existe um sistema previdenciário no país, já existe. Seu pai, seu avô não é aposentado? É porque existe. Só que esse sistema, ele é deficitário. Ele dá um prejuízo, quer dizer o seguinte: tudo que os aposentados pagam, aposentados mais pensionistas, tudo que esses caras que não trabalham mais, mas que já trabalharam na vida, já contribuíram para o sistema previdenciário, tudo que os aposentados não dá para cobrir o que a gente gasta com eles. Por isso todo mês o governo tem que tirar dinheiro de outro lugar para trazer aqui para dentro, somar com o que eles pagam, para pagar todo mês o que chama de proventos. Quando a gente está nativa é salário, quando vai para a aposentadoria é provento. Então
tudo que os aposentados, mais os pensionistas juntos descontam para a sua previdência, não dá para cobrir os proventos deles. Aí o governo tem que vir daqui, tirar dinheiro da saúde, da educação, do esporte, da cultura, das rodovias, da ciência, da tecnologia, da agricultura, tira daqui e joga nessa panela para pagar. Isso dá um déficit mensal, anual. Só em Mato Grosso, esse déficit chega a 1 bilhão e 100 milhões. 1 bilhão e 100 milhões. O governo do estado tem que tirar quase 100 milhões todo mês da chamada fonte 100, que poderia ser usado para a educação, para reformar mais escolas, para construir laboratórios, para colocar mais professores de línguas, construir mais quadras, cobrir quadras, colocar internet na escola, computador, um laptop para os professores. Deixa de fazer isso para pagar aposentados e pensionistas. Então há um déficit. Diante disso, esse déficit não pode continuar, senão, a senhora tem quantos anos? 17. Daqui 50 anos a senhora vai ter 67 anos. Menos. Então daqui 43 anos a senhora vai ter 60 anos. Quando a mulher pode aposentar. A mulher, pela reforma, vai aposentar-se com 60 anos. Tá? E o homem com 65. Quando a senhora chegar aos 60 anos de idade, a senhora vai querer parar de trabalhar, curtir a vida, passear, ir lá para Maceió, Disneylândia, conhecer Paris, Estocolmo, Buenos Aires. É um direito seu e você vai conseguir até antes disso. Ok? Cumpriu sua meta com o seu país. Aí vai dizer o seguinte: olha, este mês a senhora não vai receber, esse ano não vai receber. Por quê? Porque não tem dinheiro. O estado de Mato Grosso, a prefeitura de Cuiabá, o Brasil não tem dinheiro para pagar vocês. Vocês estão muito caros. Então, para que isso não aconteça, vamos fazer a reforma logo. Vamos fazer o que tem que fazer. Ok? Quem tem que pagar mais vai pagar mais. Quem tem que pagar menos vai pagar menos. De maneira que essa conta feche no final do mês. Então, reforma da Previdência é um tema que pode aparecer. Não só numa questão de atualidades, mas também num tema de... Ele faz todo um contexto, 5, 6, 10, 15 linhas, ok? E trata desse tema. Você tem que saber algumas coisas. Por exemplo, na proposta da Previdência, o homem vai passar a aposentar com quantos anos? 65 anos. A mulher, 60. Mas tem algumas categorias especiais. Por exemplo, a minha categoria, a minha aposenta com quanto? Eu, professor, hein? Professor homem, 60. Professora mulher, 57. E vai ser também parecido com policiais. Você leu ontem, policiais mataram 5 aqui na Estrada do Manso. Alguém leu? Alguém leu? Não quero saber se você concorda ou não. Não estou entrando no mérito. Mas você concorda que a profissão de um policial é permanentemente em risco, é ou não é? É em risco. Então, quando ele exerce uma atividade permanentemente em risco, como o gari que passa da sua rua, passa correndo, coitado, e carregando saco, e jogando saco, e vai a noite inteira ali. Aquele cara está exposto a bactérias, está exposto a vírus. Por isso, quando ele recebe o salário, ele tem 40% a mais a título de insalubridade. Porque ele convive com um ambiente insalubre, doentio, perigoso. Eu conheci um médico aqui em Cuiabá que contraiu uma bactéria numa cirurgia. Morreu em consequência de uma cirurgia que ele fez num elemento, num indivíduo contaminado, altamente contaminado, que naquela cirurgia o médico se cortou sem perceber, contraiu a bactéria e veio a morrer. Determinados médicos, enfermeiros, não todos, também estão em desenvolvimento das suas profissões em altíssimo risco. Vai cirurgiar alguém que está com o vírus do HIV. Então, o geral é isso. Homem 65,
mulheres 60 e algumas categorias especiais diferenciadas, menos tempo de serviço. Estou passando dados para que você possa, numa redação ou numa prova objetiva, marcar a alternativa correta. A universidade pública quer um estudante sintonizado, que tenha não só conhecimento, capacidade de argumentação, capacidade de convencimento na redação. De novo, a redação é você e a sua namorada. Ela diz: você, rapaz, pisou na bola. E você tem que manter o seu amor por ela e provar que você não pisou na bola. Você tem que ser firme na sua argumentação. Tem que ter riqueza de detalhes. Evitar repetir palavras. Mesma coisa para os assuntos, ok? Próximo item tem aqui marcado é intolerância racial. Vocês acham que isso pode pintar? Não, como não? Intolerância. Aí eu abro aqui. Intolerância. Nós não queremos indivíduos intolerantes na sociedade. No início, quando havia alguma divergência, como é que os homens resolviam? Na paulada. Cada um pegava um pedaço de pau, um tronco de árvore e soltava na cabeça do outro. Quem fosse fisicamente mais forte, resolvia aquela parada. Depois foi na pedra. O homem começou a dominar a pedra, afiar a pedra, fazer da pedra uma faca, fazer da pedra uma arma. Depois ele passou para quê? Para o ferro. Dominou o ferro, fez a faca, fez a espada. Aqueles povos que dominavam esse tipo de ferramenta mais dura, mais resistente, ia dominando os outros povos. Sírios, caldeus, babilônicos, persas, atenienses, espartanos, romanos, e assim foi evoluindo, até que o homem chegou à pólvora. Aí não dependia mais de tamanho, não era mais documento. O pequenininho podia acertar o maior. A pólvora, veio a espingarda, veio o revólver, veio a bomba atômica. E para acabar com esse tipo de solução de problemas mais traumático, surgiu a política. A política é a arte de sentar a uma mesma mesa, dialogar, colocar os seus argumentos, o outro coloca o dele. Mesmo que você perca, respeite. Criar a capacidade de tolerância. Mas eu não queria que a minha filha namorasse aquele indivíduo. Eu não queria que ele torcesse por aquele time. Eu odeio aquela religião. Tolerância. Tolerância. Cuidado com esse tema domingo, hein? Ele pode vir em várias disciplinas. A universidade não quer um indivíduo intolerante. Intolerante, ela quer tolerante. Eu não gosto disso. Não faz meu gosto, mas eu respeito. Mas eu suporto. Tolerância, senão você não vai viver em família. Você não vai casar nunca. Seu casamento não vai prosperar. Você não vai avançar. Em todo lugar você vai encontrar alguém diferente, que pensa diferente, que age diferente de você. É preciso ter tolerância. Esse é um tema que pode vir na redação. A intolerância, ela pode ser o quê? Racial. Racial. Ela pode ser o que mais? Sexual. Mas ele não podia ter feito essa opção sexual. Foi você que fez? Não. Quem que fez? Foi ele. Mas ele é você? Não. Você é quem? Eu sou eu. E ele é ele. Está respondido. Respeite, rapaz. Decisão é dele. Ele faz o que ele quiser. É o livre-arbítrio. É bíblico. Escolha o seu caminho, assuma as. Escolha o seu caminho e assuma as consequências. A toda ação há uma reação. Nós não podemos decidir o destino de alguém que não seja só você. Às vezes você não decide nem os seus, quer decidir dos outros.
Você não conhece nem você, nem sua vida. Você nunca esteve numa situação que você desconhecesse a sua capacidade de reagir. Às vezes nós nos surpreendemos com nós mesmos. Mas eu fiz isto? Não é possível. Pois se você não controla você quer controlar alguém? A sua liberdade vai até onde começa do outro. O ser humano, o corpo é sagrado. É intocável por quem quer que seja. Ninguém tem direito de fazer o que se faz no Brasil. Ao terminarmos esta aula às 10 da noite, 2 mulheres terão sido assassinadas nesse país. Mata-se 13 mulheres por dia no Brasil, no feminicídio. Quem é você para tirar o direito, tirar a vida de um ser humano? Ah, mas errou. Dá licença, estou caindo fora. Estou noutra. Não aceito, mas vou bater, vou esmagar, vou tirar a vida de um ser humano. Cuidado com esse texto. Mestre dos mestres, aí está esta lenda viva que daqui a pouquinho vai falar para você. Quero pedir uma salva de palmas para o professor Sérgio Sintra. Alô, Sérgio. Cuidado com esse tema, hein? Inclusive pode vir na redação que o Sérgio vai falar daqui a pouquinho. Cuidado com a intolerância. Devemos ter tolerância, capacidade de resistir, capacidade de discordar, mas respeitar o ponto de vista do outro. Pode haver a discordância racial. Já tivemos experiências que levaram milhões e milhões de seres humanos à morte, porque loucos que chegaram ao poder não admitiam que o seu povo fosse igual. Adolf Hitler, Mussolini e tantos outros. Os ingleses, os portugueses, espanhóis que praticaram a escravidão branca, a escravidão vermelha, a escravidão negra. 4 milhões de africanos foram trazidos ao Brasil, sem querer vir ao Brasil, amarrados, açoitados. Quase a metade morriam em alto mar nos navios negreiros, porque os brancos europeus se achavam superiores. Superior por quê? Intolerância política. Tudo tem limite, as divergências partidárias. É preciso respeitar o resultado que o povo estabelece. Ganhou, aplauso; não ganhou, respeito. Nos Estados Unidos, quando acontecem as eleições, o candidato vencedor das eleições só se declara vencedor, só começa a dar entrevistas naquela noite, no dia seguinte, quando o candidato que perdeu as eleições liga para ele e diz: um abraço, estou te ligando para reconhecer a sua vitória, sucesso, estamos juntos, Estados Unidos acima de tudo. Aí ele vai para a TV e diz: olha, acabei de receber a ligação do meu adversário político, é adversário, não é meu inimigo, que reconhece a minha vitória, um abraço, vamos juntos trabalhar para os Estados Unidos. Tudo tem limite. Sexual. Quantos homossexuais são assassinados por ano nesse país? Ah, mas eu não concordo, eu nunca quis que meu filho fosse homossexual. Eu sou machão, sou o maior namorador aqui do P90, aqui do Tijucal, só dá eu. Como que meu filho faz essa opção? Não aceito. Vou bater, vou espancar, expulsar de casa. Tolerância. Tolerância com a opção de gênero. Tolerância. E outras. Esse é um tema que sempre é abordado, sempre é cobrado. E você trabalha com isso. Mesmo que você não seja no íntimo tolerante, faz de conta na prova que você é, tá? Por favor, não seja radical, não há mais espaço para radicalismo, tá? Moderação, muito cuidado. Outro tema que eu anotei aqui é o bullying, né? Bullying precisa falar. Eu sempre fui orelhudo. Rapaz, quando eu chegava perto de uma menina para namorar, os meus coleguinhas: cuidado com esse orelhudo aí, ô orelhudo, ô topo gige, ô orelhudo.
Rapaz, e eu só não batia nos outros porque era fraquinho, maguinho. E tem colega que é craque para colocar apelido nos outros, né? Parece que ele fica a noite inteira estudando, analisando. Fala, como é que eu vou sacanear? Como é que eu vou carimbar aquele cara? Esse eu pego amanhã. Pode deixar comigo, nhonhô. Você vai ver, fião. É o bullying, né, líder? É o bullying. Então, o bullying é algo condenável. Se pintar, você tem que fazer uma redação dura contra isso. Temos que respeitar as individualidades. Esse menino que vai ser campeão pela 6ª vez da Fórmula 1 domingo, qual o nome dele? Lewis Hamilton. Em inglês é Lewis Hamilton. Esse aí. Esse cara, ele é negro e é disléxico. Tem dislexia. Como aquele ator da Grande Família, Pedro Cardoso. Como o dono das lojas Avan, Luciano Hang. Disléxico. Tem dificuldade na leitura. Nós temos 86 bilhões de neurônios. Uns fiozinhos aqui que vão e vêm para cima. Um fiozinho desse que é colado diferente, de um polo para cá, para lá, mexe com a sua forma de aprender. Cada um tem um tempo para aprender. Cada um tem o seu tempo para assimilar. Tem alunos que depois de 3, 4 anos não conseguem ainda separar sílabas. Não sabe A, E, I, O, U. Mas isso não o impede de aprender, de ter uma vida social normal e ser um cidadão normal, pode casar, ter filhos, desenvolver uma bela profissão. Cada ser humano é individual, é único. Nem os gêmeos são 100% iguais. Nem os gêmeos, nem as gêmeas. Por isso não tem por que praticar bullying. Ah, mas ele é muito feio, professor. Tudo é referência. O que é feio para você pode ser bonito para outro. O que é bonito para este pode ser feio para o outro. Existia um grande jornalista chamado Nelson Rodrigues que dizia: a unanimidade é burra. Então nós devemos respeitar as individualidades. Bullying não. Bullying não. Outro tema, e pode pintar por aí, é a questão ambiental. Meio ambiente, pessoal. Professor, eu estou vendo o pessoal lá nas praias, né, do Nordeste. Todo mundo está fazendo o quê? Está recolhendo o quê? Manchas de óleo. O povo, vendedor de coco, barraqueiro, soldado, estudante, dono de casa, desempregado, está todo mundo lá em João Pessoa, em Salvador, em Ilhéus, no Porto de Galinhas, nas praias de Pernambuco, do Maranhão, da Bahia. Está todo mundo tentando ajudar como pode, às vezes nem sabendo, nunca estudou para isso, não está treinado, pode estar tentando ajudar. Não é possível. Você olha lá as praias desertas, os restaurantes desertos, todo mundo cancelando nas pousadas, nos hotéis, a viagem de fim do ano. Pode cair isso aí? Não. A resposta devia ser essa: pode. Não vai cair. Por quê? Porque as provas foram elaboradas em abril. As provas foram para a gráfica em abril e maio. Então esse episódio das manchas de óleo nas praias nordestinas, esse episódio está fora do Enem deste ano, porque as provas foram elaboradas no mês de abril, março, abril. Houve um probleminha com a gráfica e elas foram rodadas em maio. E desde o final de maio, junho, elas estão no quartel, numa unidade do Exército, na cidade de Osasco, em São Paulo, trancafiadas e guardadas pelo Exército Brasileiro. Então essas provas
estão começando a ser distribuídas. Então, assuntos que surgiram depois de abril não serão objeto de apreciação. Por isso, inclusive, depois que eu assisti a aula do professor Sérgio, nesse final de semana, eu coloquei na última página, todo mundo comigo na última página, vamos embora? Vamos lá? Vamos lá? Na última página aí, na última página eu coloquei lá embaixo: o ministro da Educação também afirmou que a prova deste ano já foram impressas desde abril. Então, assuntos pós-abril, descarta. O presidente do INEP, Alexandre Lopes, afirmou que a cartilha do participante, coloquei em negrito aí, tá? Está todo mundo acompanhando? Alguém não tem, levanta o braço. Quem não pegou, levanta o braço. Todo mundo pegou o material? Só você, mas quem? Aqui, líder. Fica com o braço levantado. Quem não pegou, 2, 3, vai pegar o material agora, rapidão. Mantenha o braço levantado. O presidente do INEP, Alexandre Lopes, afirmou que a cartilha do participante já está disponível para consulta dos participantes. Ela mostra como é feita a correção da prova, quais são os parâmetros utilizados e dá dicas para uma boa redação. Aí embaixo eu coloquei o endereço eletrônico. Cadê o rapaz? Aqui, levanta o braço. Já pegou? Aqui também tem 2, líder. Aqui, líder. Aqui. Ah, lá tem mais um lá. Aqui está. Então você está na quinta-feira à noite. Você pode hoje à noite chegar em casa, acessar esse link do Ministério da Educação, tá? Isso aqui foi o professor Sérgio Sintra que falou. E eu, como sou um aluno mediano, razoável, eu achei isso importante passar para vocês. Essa cartilha é ela que é uma espécie do regimento interno do Enem. Ela dá as dicas do Enem. Então você precisa ter acesso. Lamentavelmente, só vieram a publicá-la quando, Sérgio? 10 de outubro. O MEC só colocou essa cartilha à disposição de vocês agora, há 21 dias atrás, 10 de outubro. Mas hoje à noite ainda, eu quero que você acione. Quem não tiver computador em casa, não tiver o celular, amanhã cedo, a primeira coisa que vai fazer no serviço, na escola, onde quer que seja, é acessar a cartilha e lê-la do início ao final, sem preguiça, como tivesse comendo um prato de comida depois de 3 dias sem se alimentar, com vontade. Aqui está informação importante, eu vou pegar, eu vou passar, eu preciso saber. Tá certo? Tá certo? Ah, tá fraco. Ok? E aí em cima, em negritão, o que é que está escrito? Educação. Enem 2019. Lembra mim todo mundo, vamos lá. Enem. De novo, todo mundo comigo. Enem 2019 não terá o quê? Questões ideológicas. Muito bem. É um novo governo. Cada governo emana do povo. O governo que está aí foi eleito pela sociedade. Tem que ser respeitado, goste você ou não. E o novo governo nomeia quem quer para ministro, nomeia quem quer para presidente do INEP, nomeia quem quer para coordenar o Enem e dá as diretrizes. Então, neste novo governo, a partir deste primeiro ano, ele disse aqui, o senhor ministro, que a partir deste ano, pelo menos nos próximos 3 anos, não haverá assuntos de ordem ideológica. Cita para mim um assunto que podia cair, que pode ter um viés ideológico. Cita um. Escola sem partido. É um assunto que divide, quer ver? Levanta o braço quem acha que a escola tem que ter partido político. Quem acha que não deve ter. E o resto acha o quê? Está vendo como que é? Está vendo como que é a sociedade? Quem acha que deve ter? Tem. Quem acha que não deve ter? Tem. E a maioria não fala nada. Tá ok? Tá explicadinho. Vamos embora? Meio ambiente. Comecei pela questão do derramamento de óleo. Não é isso? De onde vem esse óleo? Venezuela? Não sei. Então esse tema não deve pintar. Mas este assunto
é super importante. Não existe um único Enem que não vai trazer questões ambientais. Inclusive pode ser o tema da redação. Vamos sentar comigo? O que é que pode pintar de meio ambiente aí? Por exemplo, efeito estufa? Sim ou não? Sim. Todo dia se fala nisso. O aquecimento da Terra, porque está aquecendo meio grau, 2 graus, 1 grau, meio grau. O que está acontecendo com as geleiras? Estão? Hein? As geleiras da Antártica estão acontecendo o quê? Derretendo. E o gelo? O gelo é água em estado sólido. Quando ela sai do sólido e vem para o líquido, o que pode acontecer? O que? Com os mares? Vai acontecer o que ou isto? Vai o que? Aumentar o volume d'água nos mares, oceanos. Isso pode atingir quem? As cidades, os prédios, os condomínios, as casas. Ok? Então, é o que mais tem. Floresta amazônica, vocês acham que pode pintar uma questão? Está na moda? Está na moda? Está na moda ou não? Hein? Está na moda? Esses dias o presidente Bolsonaro falou: mas a esposa desse cara é muito feia. Ela é velha. Para quem que ele falou? Para um colega presidente. Para o presidente da França, Emmanuel Macron, jovem, 39 anos, 40, que casou com uma mulher, parece que 17 anos mais velha. Nós somos preconceituosos, né? O homem tem que ser fortão, bonitão, casar com meninada nova. Não é isso? Que é a regra. Ele gostou de uma professora dele. Ela havia sido professora dele, ele menino novo. Sempre teve aquela paixão no coração. E um dia acabou casando com a sua ex-professora, que é quase 20 anos mais velho que ele. Vivem maravilhosamente bem. Ele felicíssimo com ela felicíssimo com ele, quebrando tabus, preconceitos, até num país chamado de primeiro mundo, de gente civilizada, de gente de classe, de gente garbosa. Até lá, essa gente toda refinada tem preconceito, como se o amor tivesse forma, coubesse numa caixinha. Mas por que o presidente Bolsonaro atacou o presidente francês? Por quê? Porque o presidente francês antes tinha dito o quê? Sobre a nossa... Vamos lá, moçada. Macron falou sobre a nossa Amazônia, que estava pegando fogo, que o governo brasileiro não havia tido o cuidado necessário, correto, prudente, oportuno com a Amazônia. Que o número de focos de incêndio disparava no Brasil. Aí o Bolsonaro foi lá e retrucou no ponto de vista pessoal, ambiental. Então olha só, na questão ambiental, anota aí para mim rapidão. Amazônia. Mas sempre há aquela tese da internacionalização da Amazônia, que no governo anterior não discutia-se Enem em lugar nenhum. Mas neste governo, é uma das bandeiras do atual governo, não a internacionalização da Amazônia. O presidente fala, os generais falam, alguns líderes políticos falam. Então, nós que não somos bobó cheira, isso é um termo antigo aqui da Baixada Cuiabana, temos que estar antenado. Porque eles podem dizer, não é ideologia, mas põe ideologia. Não ideologia é uma ideologia. Nada foge da política, perceberam? O Enem vai aqui, conforme um governo. Muda, pega um outro viés. Muda, cada um tem a sua linha. A linha do atual governo é não internacionalização da Amazônia. Então pode vir sim
alguma questão sobre esse tema. Olho aberto, olho vivo, olho aberto, olho vivo, tá? A Amazônia é considerado o pulmão, né? O pulmão das Américas, enfim. E a Amazônia, é claro, é um ambiente, a maior floresta tropical do mundo, observada por cientistas, uma riquíssima biodiversidade, é um tema super importante. Mas além da Amazônia, na questão ambiental, nós também podemos vir para a área urbana. Para a área urbana. A questão do saneamento básico. Este ano o Brasil está ganhando uma nova lei sobre saneamento básico. A coleta de esgoto e o tratamento do esgoto. Então, saneamento básico, água tratada, água de qualidade. Fala-se muito aqui no meio político, onde eu vivo, de que para cada R$1 que você investir em saneamento básico, você economiza até R$4 na chamada saúde curativa. Cada R$1 que você fizer de coleta de esgoto e tratamento de esgoto e tratamento de água, ofertar água de qualidade às pessoas, fazer rede de esgoto para a cidade, você vai gastar até R$4 a menos lá na ponta, lá no pronto-socorro, lá na policlínica, lá na UPA, onde se pratica a chamada saúde curativa. Tá ok? Beleza, tio? Outro assunto. Educação inclusiva. Educação inclusiva, um dos últimos itens que eu anotei aí, estou terminando. Vai dar um intervalozinho aí, Sérgio? Ah, você estava lá? Ah, tá. Vossa Excelência, espia aí. É porque eu estou devendo ele me trata assim para ver se eu pago, mas não vou pagar. Quando você vê a estratégia aí, gurizada. Sérgio, vou deixar 2 prêmios para você dar, tá? Esse aqui é um fone de ouvido com fio. E este aqui é um relógio, cara. Ó, que é isto, rapaz. Quem ganha aqui, só você e Bill Clinton tem desse aqui, ó. Ah, guri. Vamos lá. A gente trabalha aqui na Assembleia com os autistas e com os disléxicos. A educação no Brasil vai muito mal. O Brasil, quando participa com seus estudantes das grandes Olimpíadas de conhecimento mundial, na área da matemática, na área de línguas, na área de ciências, o Brasil sempre é o último colocado, ou penúltimo ou antepenúltimo, sempre está ali no Z4, na zona de rebaixamento. A Copa do Mundo de Futebol é disputada por 32 equipes. Já existiram 19 ou 20 Copas do Mundo. O Brasil participou de quantas? De todas. O Brasil participou de todas as Copas do Mundo. Se essas Olimpíadas de conhecimento escolhesse 32 países, sabem quantas Olimpíadas o Brasil participaria? Nenhuma! Nós somos bons de bola, ótimos no vôlei, razoáveis no atletismo. Fomos bons em corridas de Fórmula 1, Fórmula Indy. Mas quando o assunto é matemática, línguas, ciências, nós somos os piores do planeta. Por quê? Porque a educação nunca foi tratada com prioridade nestes 520 anos do país. Não vou entrar nas razões disso. Mais de 70% dos alunos da rede pública que terminam o ensino fundamental, isto é, o 9º ano, não conseguem fazer as 4 operações de matemática. E você quer ver agora o que eu estou dizendo? 2 mais 2 vezes 2 dividido por 2 dá quanto isso? 4? 2 mais 2 vezes 2 dividido por 2 é assim?
Como é que eu faço? Há uma hierarquia que tem que ser respeitada, não é isso? Eu faço adição antes que multiplicação? Eu faço divisão antes que adição? Então eu começo aqui, não é? Então fica 2 mais 2 vezes 4, 2 vezes 2, dividido por 2. Agora qual a operação que eu faço? Fica 2 mais 4 por 2, mais 2. Tudo bem. Uma salva de palmas para vocês. Gostei de ver. Oh, Guri! Tá pensando o quê, Wilson? Nós estamos craque aqui afiado. Educação inclusiva vai ser o último tema aqui, tá? O IBGE trouxe que nós temos quase 24% da população brasileira com algum tipo de deficiência. Olha só. 46 milhões de brasileiros, no universo de 210 milhões de indivíduos, 46 milhões de brasileiros aproximadamente possuem algum tipo de deficiência mental e ou física. Alguns só mental, outros mental e física. Ora, se a educação nossa tradicional já vai muito mal, eu pergunto a vocês, como é que os nossos disléxicos, como é que os alunos com deficiência física, como é que os alunos surdos, como é que os alunos cegos estão sendo tratados pela educação brasileira? Bem, mais ou menos, muito mal, péssimo. Nós não temos em Mato Grosso um único centro de diagnóstico para distúrbios de aprendizagem. A professora chama e fala: mãe, seu filho está aqui há 3 anos, não consegue aprender o A, E, I, O, U. Mãe, seu filho não aprende nada. Mãe, vê o que está acontecendo com ele. Aí ela entra em desespero, em pânico, que ela leva o guri todo dia, leva a menina todo dia, não aprende nada, a criança nada. Aqui não há um centro para diagnosticar. Um centro multidisciplinar, formado por fonoaudiólogo, psicólogo, neurologista, pedagogo, psicopedagogo. Não há. Fica no achismo. E quanto mais tarde você diagnosticar aquele provável autismo, a dislexia, a descalculia, a disgrafia, menos chance de se adaptar, de reduzir a severidade deste distúrbio. Tá ok? Gente, nós não vamos mais nos ver daqui até domingo. São 11 anos que vocês dedicaram das suas vidas a estudar, fizeram muito bem. Vocês, como eu, que viemos de famílias modestas, não temos sorte, nunca ganhamos na Mega Sena acumulada, nem na Mega Sena da virada. A nossa ascensão social só vai acontecer através da escola, através da educação, do conhecimento. Ele que vai nos, como elevador, nos levar, nos ascender para um mundo melhor de vida, para sermos felizes e sermos úteis à humanidade. Então eu desejo a todos vocês que daqui até domingo, foco, esquece o bailinho, lambadão, caneta azul, caneta vermelha, amarela, brincadeira, cachorrada, esquece. Foco. Mas Wilson, será que eu estou bem preparado? Mas em 2 dias, você pode acrescentar 3, 4, 5 acertos. E esses 4, 5 acertos podem decidir a sua ida para uma universidade pública. Eu confio, tenho certeza, quem saiu de casa para passar essa noite toda aqui é porque quer vencer na vida, tá ok? Felicidades, boa prova a vocês. Muito obrigado.